A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A devocional de hoje, ela é algo que Deus tem colocado no meu coração há um tempo. Ela fala sobre a graça do Senhor, essa graça que nos modifica, essa graça que nos transforma, essa graça que nos dá esperança e nos molda segundo a vontade do Senhor. Então, o texto ele é de lá de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Vamos ler? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse atual cenário que a gente tem vivido em relação à pandemia, por conta do coronavírus, nós vemos dois tipos de pessoas. São as pessoas céticas em relação à situação, são pessoas que não acreditam, que subestimam o que está acontecendo, e as pessoas histéricas, as pessoas que acabam por não confiar em Deus e por achar que estão sozinhas, que tudo vai acontecer com elas, esquecendo que Deus ele cuida da gente e que Ele nos protege. Então, diante dessa situação, desse cenário que a gente tem vivido, Paulo ele vem falar para a gente sobre sermos moderados, vivermos de maneira sóbria, de maneira piedosa, de maneira justa. Nesse capítulo 2, Paulo ele instrui a Tito para que ele exorte os irmãos da igreja de Creta, que é a igreja que ele fica responsável por organizar, que eles sejam moderados, que eles sejam prudentes. Então ele vai dizer, Tito, fala para as moças que elas sejam prudentes, que elas olhem as mais velhas e que as mais velhas sejam sábias, para que as mais novas elas possam se espelhar nelas. Fala para os mancebos que eles sejam prudentes também. Então, ele fala com Tito para que Tito ele exorte a igreja para que a igreja seja prudente, seja moderada. E nisso tudo a gente pode analisar que, antes da graça de Deus, antes de sermos alcançados pela graça do Senhor, nós vivíamos de maneira mundana, de maneira pecaminosa, de maneira deliberada, que nos afastava de Deus. Então, após sermos alcançados por essa graça, por essa maravilhosa graça do Senhor, ela nos transformou e, com isso, nós somos chamados a viver de maneira sóbria. E como é que a gente pode viver de maneira sóbria? A gente deve viver de maneira consciente por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ele também nos chama para a gente viver de forma justa. E como é que a gente vai viver de forma justa? Se a justiça que nós temos, que o ser humano tem, é uma justiça falha. Então, aqui ele chama a gente não para viver segundo a nossa justiça, mas a justiça de Deus, para sermos justos segundo a vontade de Deus. Então, a gente deve agir de maneira consciente, de maneira sóbria, agir de forma justa e de forma piedosa. Como é que a gente vive de forma piedosa? A piedade, ela fala sobre a devoção a Deus, sobre uma vida devota a Deus. Então, ele nos chama para que a gente viva de forma devota ao Senhor. Que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas sejam para o Senhor, sejam segundo o Senhor. E só assim a gente consegue viver de forma moderada. Só assim a gente consegue ser moderados diante de uma situação tão difícil quanto a que nós estamos vivendo atualmente. Então, a gente só vai ser moderado a partir do momento que a graça do Senhor nos alcança. E essa graça também nos traz a esperança. Esperança de que Deus está no controle de tudo, de que Deus ele cuida da gente, de que Deus ele nos protege. E que tudo que nos ocorre é segundo a vontade do Senhor e não as nossas próprias vontades, mas segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu convido vocês para orarmos, certo? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai, e que ainda vais fazer. Senhor, nós te agradecemos porque a tua graça nos alcançou e nos livrou de todo mal, meu Pai. Nos livrou de uma condenação, Senhor, que era para nós, meu Pai. Mas hoje nós temos a esperança, Senhor, de vivermos contigo por conta do teu Filho que se deu naquela cruz, Senhor.
Eu te agradeço, Senhor, por tudo e que a gente venha se manter firme cada dia mais na tua palavra. E entender que a tua palavra, ela é o melhor para nós e é por onde a gente deve te seguir, Senhor, por onde a gente deve conhecer, Senhor, como devemos agir diante das situações, meu Pai. Senhor, que possamos ser moderados, meu Deus, dia após dia, Senhor. E levar outras pessoas também a serem moderadas, segundo a tua palavra, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém.